Gente, como eu sempre falo para vocês, como a situação do Girão também, a gente não tem a caneta para poder resolver vários problemas do Brasil, inclusive impeachment ministro. Mas eu tenho a minha boca aqui para poder sempre mostrar a verdade para vocês aqui. Eu queria mostrar aqui porque ele não virou mais ministro, né, o ministro Alexandre, ele virou o rei Alexandre. Porque o cameraman, dá um zoom aqui, eu fiz questão de imprimir essas fotos aqui, ele tá fazendo até foto de book agora, gente, o rei Alexandre, olha aqui para vocês verem, olha que lindo. É isso aqui que dá poder demais a uma pessoa só. Poder demais para uma pessoa só, isso aqui, o cameraman, se puder dar um zoom para a população brasileira ver, né, tá aqui, ó. Pode dar. O problema aqui é eu, viu, cameraman, não tem medo não. Pode dar o zoom aqui, ó. Tem mais, tá, gente? Olha aqui que foto linda, que coisa maravilhosa. Agora é o rei Alexandre, ó. Tá fazendo book. E eu vou fazer todo um contexto por que eu tô mostrando isso aqui, né? Do rei Alexandre. Olha essa aqui, gente. Isso aqui tinha que ir pra... Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. É isso que tá acontecendo quando você dá poder demais pra uma pessoa só. O ego, a vaidade sobe. Aí acha que é dono do mundo. Até book tá fazendo agora o rei Alexandre. E aí, sabe por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque o rei Alexandre está achando que ele manda no Brasil, né? Que aqui não é mais uma democracia, é uma monarquia do rei Alexandre. E essa matéria aqui me chamou a atenção. Moraes aproveita avião da FAP para ir ao jogo do Corinthians. Aí sabe o que a PGR fez? A PGR simplesmente pegou e arquivou, não quis nem fazer uma investigação em cima disso aqui. Olha o que virou o Brasil isso aqui, gente. Ele pegar um avião da FAB aqui para poder ir no jogo do Corinthians. Para poder ir no jogo do Corinthians. E você acha que eu vou ficar calado? Eu não vou ficar calado. Como eu falei, eu tenho poder de decisão, tenho caneta não, mas eu tenho minha boca para poder mostrar isso para a população brasileira. Porque isso aqui ainda é uma democracia. Isso aqui não tem rei que manda no país, como ele está achando que manda no país, faz o que bem entender, não. Você sai da sua casa para ir no jogo, você tem esse benefício de um avião da FAP para poder ir no jogo? Não, você tem que pegar o metrô, você tem que pegar um ônibus, você tem que pegar um Uber, um táxi, tem que pagar do seu bolso. Mas o rei Alexandre não. Isso precisa acabar no país, gente. E quantas vezes eu precisar de mostrar isso aqui, eu vou mostrar. Outra situação também, que eu tenho a boca para poder mostrar, e eu não vou ficar calado, venham me calar. Vocês têm que dar um jeito de vir me calar. Mas me calar não vai não. Queria mostrar isso aqui, presidente, que você também sabe disso aqui que está acontecendo. BRB, Banco Estatal de Brasília, compra fatia do Banco Master, em negócio estimado em 2 bilhões. Quer dizer, BRB, o Banco Estatal, comprou, né, uma fatia do Banco Master. Aí vem a moral da história. O Banco Master, esse banco, né, que o BRB, esse Banco Estatal, comprou uma fatia do Banco Master, contratou a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Agora, só para vocês entenderem o que acontece, esse Banco Master aqui tem algumas ações para ser julgadas no STF. No STF. Aí o que acontece? Sabe quem que é o relator? O Gilmar Mendes, que é o relator. Isso aqui é uma imoralidade. E eu vou ficar calado vendo isso aqui? Não vou ficar calado, presidente. Não vou ficar calado. Esse banco aqui contratou a esposa do rei do Brasil hoje, o ministro Alexandre de Moraes. Faz o que bem entender. Infelizmente aqui nós não somos a maioria ainda para poder barrar o ministro Alexandre de Moraes. Não somos a maioria. Por isso que eu vou sempre, até a eleição do ano que vem, chamar a atenção da população brasileira. Para qualquer impeachment do ministro Alexandre de Moraes aqui, gente, para poder barrar isso tudo que ele vem fazendo, a gente precisa ter a maioria. Nós não temos a maioria aqui no Senado. Para poder, 54 senadores. Nós temos, não. Então, o ano que vem são 2 senadores para o Estado. Então, tenha consciência, né? Vai vir campanha, vai vir eleição, e tenha consciência de votar certo. Para que em 2027 tenha mais Girão aqui, tenha mais Cleitinho, tenha mais Magno Malta, que possa poder ter coragem de tomar atitude para poder barrar o ministro Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Nesse momento, nós não temos. Pessoal, o senador Cleitinho, ele partiu para cima e mostrou ali provas das injustiças e da hipocrisia envolvendo ministros do STF. Pessoal, veja agora essa denúncia gravíssima que fez aí esse senador que luta pelas pautas aí em favor do povo. E eu já te peço aí que preste bastante atenção no que ele disse e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. E eu te pergunto, você concorda com o que disse o senador Cleitinho? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E eu queria falar mais também, presidente. Vindo toda a situação, eu recebi isso aqui, ó, que a gente tem que mobilizar, porque graças a Deus, né? A Deus e o povo brasileiro, e aqui também o que a gente fala, grita, xinga, né? A Débora conseguiu ir para casa. Mas tem várias mulheres como a Débora, por isso que eu peço a atenção das mulheres do Brasil, que está na mesma situação da Débora, está na cadeia com a condenação de 14 anos. Olha mais uma que eu recebi aqui, ó. Mais uma proeza heróica do ministro Alexandre de Moraes. Lucinei Casagrande, de 54 anos,
foi presa para cumprir 14 anos de cadeia por sua suposta participação nos atos do 8 de janeiro. Lucinei é mãe de uma jovem com deficiência mental severa, que depende dela para tudo, e também cuida de sua mãe idosa acamada. Seu marido também preso pelo mesmo motivo, está cumprindo pena de 13 anos. A negativa do STF e da PGR, um pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da evidente necessidade de presença da Lucinei em casa. Ataque direito à Constituição, aos princípios da dignidade humana, da proteção à família. O direito está sendo posto a serviço da construção de um discurso político onde vidas reais, frágeis e inocentes são usadas como peças de propaganda. Então, aqui, gente, peço a mobilização de cada um de vocês que estão vendo essa fala minha, para poder compartilhar, poder mobilizar, para que, tenha, como o ministro Alexandre de Moraes teve com a questão da Débora, poder deixar essa senhora aqui já em casa novamente. Porque isso aqui, gente, o que eles estão querendo dizer que pode trazer um risco para a sociedade. Uma senhora trazer um risco para a sociedade, que não tem nenhum perigo para a sociedade, zero perigo para a sociedade. Então, o que a gente pede aqui também, vamos encaminhar, presidente, para que um requerimento, um ofício para o STF, para poder deixar, mas essa senhora também, na sua casa, poder voltar para sua casa. E eu peço aqui o apoio aqui de toda a população brasileira, porque a mobilização de cada um de vocês está dando resultado. Cada compartilhamento, cada mobilização nas redes sociais chama atenção para a gente mostrar essa atrocidade que está acontecendo aqui, nessa Justiça do Brasil, com várias pessoas como essa senhora aqui. Como eu falei da dona Dalgisa ontem, a própria irmã dela foi no meu gabinete ontem. A dona Dalgisa está na situação do próprio Clezão de querer suicidar. O Clezão não chegou a suicidar, mas ela está querendo suicidar. A dona Dalgisa é uma senhora também que está, se eu não me engano, está aqui em Brasília, que está presa aqui em Brasília. Aqui. A gente está pedindo aqui de todas as formas aqui a mobilização para que ela possa voltar para casa. Eu queria aqui também, presidente, entrar em outro assunto, que é o seguinte: eu escutei ontem, a internet, o bom da internet é isso, por isso que eles ficam doidos para poder regulamentar as redes sociais. Mas está aqui, Eu até falei isso aqui ontem, mas eu vou repetir, eu faço questão. Porque se eu não tenho poder de caneta ainda, mas eu tenho poder da minha boca aqui para poder desmoralizar essa turma. Gilmar Mendes diz que a anistia é a consagração da impunidade. Aí veja essa fala do Gilmar Mendes aqui, gente, em 2010. Recordar é viver. Passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na constituição do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, a nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter eminentemente político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares. Cite-se ainda no mesmo sentido o julgamento da ADIM 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pelo requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Eu faço então uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro Eros Grau, chamava a atenção o ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso... Resumindo, está aqui confirmando que a anistia é um caráter político, é de competência aqui do Congresso Nacional. E Vossa Excelência dando entrevista aqui dizendo, falando asneira novamente.
Ministro Gilmar Mendes, com todo respeito a Vossa Excelência, toma cuidado do seu mandato aí. Fica no seu mandato, deixa que aqui a gente resolve. Para de achar que você é político, ministro Alexandre de Moraes é político. Pelo contrário, quem somos políticos somos nós aqui. Inclusive interferindo, como o próprio Magno Malta disse aqui, né, fazendo pressão em cima do Hugo Mota, que é presidente da Câmara, para que não possa colocar anistia para ser votada. Então cuida aí do Supremo, né? Cuida do STF, que aqui nós cuidamos da nossa competência. Não é da competência de vocês. Vocês não são políticos. Vocês não têm que ficar dando palpite, o pitaco, no que é competência nossa aqui, não. E eu canso de falar, eu sou muito democrático. Aqui eu respeito quem é contra o parlamentar, que é contra a anistia. Só que é soberano, o plenário tem que ser soberano. Quem tem que decidir aqui somos nós.